Sejam bem-vindos ao canal do Sagwell no YouTube. Nesse vídeo, abordaremos as causas e sinais clínicos da síndrome de Down, além de esclarecer outras dúvidas e mostrar os possíveis encaminhamentos após o diagnóstico. Quais as causas e tipos de síndrome de Down? A síndrome de Down é uma alteração cromossômica que pode ter diferentes origens, e não há uma causa específica descoberta nem relação direta com alguma ação durante a gravidez. O único fator com associação comprovada à síndrome é a idade materna avançada, pois quanto maior for a idade da mãe, maiores as chances de ter um filho com Down. Não existe uma culpa de algum dos parceiros. As duas origens mais comuns da síndrome de Down serão explicadas a seguir. A primeira origem é a mais comum e engloba 95% dos casos. Ela é chamada de trissomia do cromossomo 21. Nesse caso, acontece a falha na separação dos cromossomos durante a meiose, processo no qual se formam o óvulo e o espermatozoide. Com isso, em um dos gametas, o par 21 possui 2 cromossomos ao invés de um. Assim, todas as células do indivíduo, formado por um gameta comum e um gameta alterado, que pode vir da mãe ou do pai, terão um cromossomo extra no par 21. Em 3% dos casos, pode haver translocação, quando parte do cromossomo 21 está conectado a parte de outro cromossomo, como o 14, resultando em 46 cromossomos. Mas tanto o cromossomo 21 quanto o outro têm partes faltantes. A translocação não tem relação com a idade materna, mas pais com essa alteração têm mais chances de gerar filhos com a síndrome por translocação também. Em 1% dos casos, há mosaicismo. Nesse caso, ao invés de o erro estar na divisão dos gametas, ele acontece após a fecundação, em uma das primeiras divisões celulares. Por isso, algumas células do indivíduo têm a trissomia do cromossomo 21 e têm 47 cromossomos, enquanto outras são células normais, com 46 cromossomos. Quanto menos células alteradas, menores serão as alterações no indivíduo. Quais são as características físicas e intelectuais de alguém com síndrome de Down? Os principais sinais físicos de pessoas com síndrome de Down são mãos pequenas e largas, com prega palmar única, face larga e achatada, com orelhas baixas, baixa estatura, problemas de visão e audição, problemas cardíacos e respiratórios, pescoço curto, olhos com manchas brancas na íris, boca pequena, deficiências no sistema imunológico, entre outras. Essas características podem estar presentes, mas nem todas elas necessariamente vão aparecer na mesma pessoa. O pediatra vai investigar possíveis defeitos de órgãos internos e fazer o acompanhamento clínico. Também podem ser observadas deficiências intelectuais. A criança com a síndrome vai se desenvolver com menos velocidade e ter limitações no nível de aprendizagem, sendo necessário o acompanhamento e estimulação do seu desenvolvimento. A pessoa pode aprender a ler e escrever se receber atendimento específico, e a participação familiar é importante para o aprendizado de atividades essenciais, como cuidar de si. É importante dizer que não há diferentes graus de síndrome de Down. Em casos de mosaicismo, no entanto, a expressão das alterações costuma ser menor. Para realizar o diagnóstico genético de síndrome de Down, pode ser feito o exame de cariótipo, que é realizado de forma gratuita pelo Sagwell. Existe um tratamento para a síndrome de Down? Quais as possíveis condutas e encaminhamentos depois do diagnóstico? O acompanhamento da síndrome de Down não é um tratamento, porque não se trata de uma doença. Para esse acompanhamento, é recomendada a clínica ampliada, formada por uma equipe multiprofissional, que pode ter fonoaudiólogo, oftalmologista pediátrico, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, pediatra, cardiologista e outros profissionais. Esse tipo de atendimento dá um auxílio mais completo ao indivíduo e melhora o desenvolvimento de várias partes da vida do paciente, além do aumento da expectativa e qualidade de vida. Para a família, uma boa alternativa é a participação em grupos de apoio, para trocar experiências com pessoas em situações parecidas e ajudar no acompanhamento familiar da pessoa com síndrome.
Para que os indivíduos com síndrome de Down adquiram o máximo possível de autonomia e habilidades psicomotoras dentro do seu próprio ritmo de aprendizado, são recomendadas as estimulações precoces, que ajudem o indivíduo a adquirir uma maior independência quando adulto. Mesmo que haja uma equipe multidisciplinar auxiliando o indivíduo, é muito importante que a família mantenha a estimulação em casa, começando o mais cedo possível e incluindo a pessoa nas atividades exercidas por outras sem a síndrome sempre que possível. Atividades lúdicas, exercícios físicos e estímulos auditivos auxiliam no desenvolvimento também. Em Londrina, cidade onde o SAGWELL se localiza, existem algumas redes de apoio que podem ajudar no acompanhamento. A APAE Londrina, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, o ILESE, Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais, e a APS Down, Associação de Pais e Amigos de Portadores de Síndrome de Down. Para acessar mais redes de apoio em outras cidades do norte do Paraná ou acessar o contato das redes mencionadas, acesse o link na descrição do vídeo para a cartilha das redes de apoio. O paciente afetado pela síndrome de Down pode ter filhos? Se sim, qual a chance deles terem síndrome de Down também? Apesar do desenvolvimento das características sexuais secundárias, como pelos, ser normal em pessoas com síndrome de Down, eles têm uma taxa de fertilidade mais baixa em relação a pessoas sem a síndrome, principalmente no caso dos homens. Algumas das pessoas com a síndrome podem ser estéreis. Com base em relatos de casais com a síndrome, nascem mais filhos sem alteração do que filhos afetados. Quando só um dos pais apresenta síndrome de Down, a proporção de filhos sem alteração aumenta. Mas, ao analisar os embriões, pode ser visto que 50% deles são portadores da síndrome, 25% não têm alteração e os outros 25% não conseguem se desenvolver devido às suas alterações, ou seja, não chegam a nascer. Nessa análise, tanto em pais com a síndrome de Down causada por translocação, quanto quando só um dos pais possui a síndrome, a taxa de embriões sem Down passa a ser 50%. Em resumo, a taxa de filhos sem síndrome de Down para pessoas com a síndrome é maior que a de filhos afetados, mas a fertilidade dessas pessoas, sua chance de ter filhos, é diminuída. Em caso de dúvidas, entre em contato ou nos siga pelo Facebook, pelo site do LAP ou pelo nosso e-mail. Em caso de interesse em realizar um agendamento, ligue para o número 43 3371 4180. Obrigada por assistir a esse vídeo. Para mais informações sobre síndrome de Down, você pode acessar o canal Movimento Down, indicado na tela, ou acessar o site do movimento na descrição. Para saber mais sobre o SAGWELL, se inscreva no nosso canal e veja nossos outros vídeos.